tem um segundo assunto a tratar. Esse assunto é as páginas amarelas da Veja, desse final de semana, que traz o pastor Silas Malafaia. Num país que discrimina evangélicos, uma massa, que hoje pensa, não é mais massa de manobra, mas mesmo assim é discriminada, e penso até que uma justa razão faz com que as pessoas, os meios de comunicação e os políticos, e aqueles que têm poder discriminem esse povo. Eu acho até que eles têm razão, porque esses pastores e esse povo vive pregando tráfico de droga, é eles que incentivam o pessoal a roubar, fumar crack, são os pastores, eu já disse aqui nessa tribuna, os motéis, as revistas pornográficas, tudo pertence a eles, os bordéis, a sacanagem da estrada, tudo pertence à igreja, a cachaçada, os alambiques, os uísques caros na madrugada, né? Como é que fala? Os vinhos caros, desse que Cachoeiro dava pro pessoal aí, o Cachoeira dava. Tudo é dos crentes. Então eles têm razão de discriminar, são tudo baderneiros. Onde vão, quebra, faz saque, rouba carga, quebra loja, rouba o mostruário. Então tem toda a razão de discriminar crente. E Silas Malafaia está aqui nas páginas amarelas da Veja. Eu nunca vi um crente lá não, estou até feliz da vida. Mas é um homem de posição, que não tem medo do debate, não tem medo do embate. E, por suas posições, o Silas está aqui. E fala a verdade o tempo inteiro. Fala de um evangelho de poder, que transforma, que muda a vida das pessoas. Do evangelho de Jesus, que tem poder para curar, tem poder para levantar, para erguer. Do evangelho que cura, que enxuga lágrimas, que faz refazer a vida, que mostra caminhos. De um Deus que dá alternativas e saída para o homem. Embora estendendo a mão para aqueles que precisam fazer a sua parte. Não é evangelho onde você senta esplendidamente numa rede e Deus vai fazer tudo por você se você se submeter a alguns sacrifícios. É preciso que você, no evangelho verdadeiro, faça a sua parte. Deus põe 70 na mesa. Você precisa se esforçar para botar 30, porque aí faz 100% e você realiza o seu sonho. Deus é um Deus ajudador. E ele fala desse evangelho poderoso que tem mudado a realidade do Brasil. Um evangelho poderoso que onde se planta uma igreja tem menos tráfico. Aliás, as igrejas, elas são ex alguma coisa. As igrejas evangélicas no Brasil são ex alguma coisa. As igrejas estão ex-cheias de drogado, ex-prostituta, ex-assaltante, ex-quebrado, ex-desiludido, ex-suicida, ex-desesperado, ex-remédio controlado, ex alguma coisa. Você entra numa igreja evangélica, está cheia de ex alguma coisa. Alguém que veio de algum lugar, de uma confissão de fé que não respondeu pelos seus problemas. E o evangelho alcançou. Então a igreja está cheia. Aí eu fico pensando que se esse povo ficasse tão triste, revoltado com o que falam, com o que discriminam, dizer, vamos fechar as igrejas todinha, o Silas Malafaia. Vamos propor que feche tudo. Baixe as portas de tudo, senador Romero. E fala para esse povo, volta todo mundo para o lugar de onde vocês saíram. Milhões e milhares nos guetos, no crime, nas ruas, avassalando a violência do país. E o país há que reconhecer o valor desse povo no enfrentamento à violência, às drogas, o álcool nesse país. Você não vê ninguém sair da igreja e ser obrigado a fazer bafômetro. Você não vê ninguém sair da igreja e atropelar ninguém alcoolizado na calçada. Você não vê isso. Porque o evangelho propõe uma vida diferente e o evangelho muda o homem por dentro, não é na fachada, é por dentro. E é mais ou menos isso. Não esconde a realidade aqui do seu ministério, fala absolutamente claro, não de um evangelho de prosperidade, que você se sacrifica e Deus te dá, não. Até porque prosperidade, a mulher mais próxima que eu já conheci na vida, a mais próxima, a criatura mais próxima que eu conheci foi minha mãe. E morreu ganhando meio salário mínimo por mês. Aí fala, mas como é que a mulher era próxima, ganhava próspera e ganhava meio salário mínimo por mês? Que prosperidade é essa? Prosperidade é casa na praia, prosperidade é BMW, prosperidade é dinheiro na caixa, prosperidade é apartamento novo, não é não! Prosperidade é ter de Deus o privilégio de não conhecer a miséria. Minha mãe era pobre, não era miserável. Miséria é demérito, pobreza não. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. O pobre tem sempre comida na mesa. Não é caviar. Não é lagosta, que até é um trem muito ruim. Eu nunca nem comi esse caviar. Não comi, eu só ouço falar, dizia Zeca Pagodinho.
mas diz que é ruim. Mas tem coisa melhor do que ovo frito com arroz? Do que carne no feijão? Tem? Pobre tem carne no feijão, pobre tem ovo, tem carne para comer. E hoje já melhorou bem o Brasil, né? Já esquenta tudo micro-ondas, já tem fogão com 200 bocas e tal, porque melhorou mesmo. E hoje eles até debocham chamando de pobre emergente. Olha que bacana. Então todo mundo viajando para Disney, comendo nas praças de alimentação do shopping, né? E o Lula fez uma opção boa, fez uma opção pelos pobres, isso é bacana. Jesus também fez. Os pobres sempre tereis convosco. Então pobreza não é demérito. Miséria sim. Minha mãe não era miserável. Ela ganhava meio salário mínimo, mas era próspera, porque não conheceu a miséria. Ele fala desse evangelho aqui, desse tipo de prosperidade. Abre o jogo sobre o seu ministério. E aí fala de algumas coisas polêmicas também, de aborto, né? Diz que o Brasil não é um país homofóbico, e não é. Porque a homofobia é uma doença que o indivíduo vê o homossexual, ele quer matar. Ele quer destruir, ele quer jogá-lo debaixo de um caminhão, ele quer esganar. Esse é um desgraçado doente. Agora querer banalizar essa palavra e dizer que o Brasil é homofóbico, criar kit gay para orientar as crianças a não serem homofóbicas. Não, esse kit gay era para criar um império homossexual no Brasil. As escolas seriam verdadeiras academias de homossexuais. O Brasil não é homofóbico, porque o sujeito que mata um gay, ele mata um aposentado, ele mata um negro. O sujeito que assalta um homossexual, ele assalta um deficiente físico, ele assalta um índio. Até porque ele teve coragem de abrir o jogo nesse debate. E está aqui ainda o PL 122. Que nós, à frente da família, vamos trabalhar para nunca acontecer e nunca passar. O que a senadora Marta fez aprovando ali na CDH, é uma lei que é inócua, porque é o que o Supremo decidiu. Mas não tem futuro na CCJ. O senhor é da CCJ, senador Romero Jucá. O senhor é um homem que tem família, tem filhos. O senhor acredita em família como nós acreditamos? No princípio de Deus, macho e fêmea. Estou certo ou estou errado? Não estou certo? Quando uma mulher está grávida, fala está grávida de um menino. Ou de uma menina, eu falo estou grávida de um homossexualzinho. Não existe. Não existe. Não existe isso. É macho e fêmea. É inócuo. E nós vamos derrubar na CCJ, senadora Marta. Isso nem vai chegar aqui. Porque nós estamos de olhos abertos para essa questão. E o Silas fala com muita propriedade aqui a respeito desse assunto. E depois fala da discriminação conosco. Aí fala um metalúrgico pode virar presidente e influenciar. Um sociólogo pode. Por que alguém que confessa a fé, um pastor, por exemplo, não pode? Por que um padre não pode? Por que um monge budista não pode? Pode sim. Pode sim. Por que discriminar aqueles que estão pregando um outro tipo de comportamento na sociedade? E aí, a Folha de São Paulo publica que a presidente da República, a nossa querida presidente Dilma, que eu tenho o maior respeito, está preparando um pacote de cerceamento de liberdade para a mídia, e entre eles vai proibir as redes de televisão ou canais que têm concessão pública, é o interesse de vender espaço na sua programação. Sabe por que é isso? É porque tem muito pastor pregando com espaço de televisão comprado. Tem muito padre pregando com espaço de televisão comprado. Quando eu li essa entrevista, eu entendi porque o senhor Gilberto Carvalho, lá no Fórum Social no Rio Grande do Sul, falando para abortistas, achando que ninguém estava ouvindo, ele disse: a próxima meta do governo é enfrentar esses evangélicos, que são comandados, gente de mente vazia, comandados por esses pastores de televisão. 2 dias depois eu vim aqui, fiz um discurso, chamei a atenção para o comportamento desse cidadão chamado Gilberto Carvalho. A presidente Dilma, 3 dias depois, mandou ele pedir perdão. Reuniu a bancada, os evangélicos e tantos outros, porque foi tão interessante que até Chico Alencar foi lá defender ele. Ele chegou lá e alguns deputados federais evangélicos e até pastores ficaram tão eufóricos na frente do ministro, que eles é que pediram perdão para o ministro. Como se a igreja evangélica tivesse cometido algum crime contra esse ministro. O crime que cometeu foi no segundo turno ter mudado de lado e ter feito Dilma presidente, ó Gilberto Carvalho.
Então nós estamos acordados. No Congresso do CIMEB, agora em Belém, um manifesto foi feito e assinado por uma infinidade de líderes desse país, de denominações diversas, que vão se politizando e atentando para as manobras que tentam fazer no sentido de tirarem esses homens do trilho, ou seja, mudar o foco do que tem sido feito nesse país para transformar a vida do homem, fazendo as pessoas entender que a pregação do Evangelho é absolutamente maior do que uma obra social. Não é obra social, é o resgate que é feito por dentro, a partir do coração, não pelo exterior. É um resgate que não pode ser feito com redução de danos, que é a maior piada que eu já vi na minha vida. Que não se pode fazer oferecendo cachimbo, ou uma praça, ou crack, para que o viciado possa fumar ali mesmo, sob a proteção do Estado. É redução de danos. Isso é aumento de danos, gente. É aumento de danos. O Evangelho está acima de tudo isso. Não se pode fazer com um decreto, com uma lei. E ninguém vai mudar essa violência nesse país fazendo legalização de drogas. Como tem pregado por aí o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e esse conselho que está trabalhando para mudar o Código Penal, que eu já pedi uma audiência ao nosso querido senador Pedro Tax, que é o presidente, para que receba a frente da família, para que possa nos ouvir em todos esses temas. E os caras falam, legalizar a droga, senador Romero. Eles vão legalizar a droga, o sujeito vai poder plantar até 600 gramas, só para ele. Quem vai fiscalizar isso? E se ele for pego com essa plantação, não será traficante. Ele pode plantar só para o uso dele. Quem vai dizer que foi só para o uso dele? Olha que engenharia mais mal feita, mais besta, que eu já vi na minha vida. O Brasil nem tem vocação, e isso nem se trata de vocação. Nós não vamos permitir que a droga seja legalizada nesse país. Esse debate nós temos que fazer. Um país com fronteiras abertas, e gente que fala em legalização de droga é porque não conhece os presídios, nunca foi num presídio domingo visitar alguém, nunca foi num cemitério visitar alguém, para ver mãe chorando em cima de túmulo de menino de 10, de 11, de 12, de 13 anos de idade, uma população carcerária de meninos de 17, 18, de 20, que se envolveram com o crime a partir dessa inofensível maconha, os senhores do conselho. Nós vamos reagir? Estamos prontos para reagir a tudo isso. E é isso que essa carta traz, esse manifesto lá do CIMEB, feito no Belém, assinado e, aliás, comandado pelo seu presidente, o nosso querido pastor Silas Malafaia, que é um homem absolutamente politizado e que merece o respeito dessa nação.